O mundo está mudando, não de forma lenta, mas acelerada. Guerras voltam a ser discutidas, religiões voltam ao centro do debate, ideologias disputam o controle da narrativa global. E no meio disso tudo, duas vozes se levantam com força: Washington e Roma. De um lado, Donald Trump, um líder que afirma que a guerra nunca deve ser o primeiro caminho, mas que em determinados momentos ela se torna inevitável, necessária para conter ameaças, necessária para impedir o avanço de regimes hostis, necessária para proteger o Ocidente diante de forças que não apenas discordam, mas que declaram abertamente sua oposição. Discursos que ecoam há décadas: morte aos Estados Unidos, morte ao Ocidente. No Irã, essas palavras não são apenas retórica, elas fazem parte de uma construção ideológica, um regime fechado, controlado, onde a liberdade não é plena, onde a informação é filtrada, onde jornalistas são investigados antes mesmo de pisar no país. Um sistema onde o Estado define o que pode ser dito, o que pode ser crido e até onde a fé pode existir. Enquanto isso, em Roma, o Papa Leão XIV se posiciona contra qualquer tipo de guerra, contra qualquer intervenção militar, contra qualquer escalada de conflito. Sua mensagem é clara, repetida, firme: a paz deve ser preservada a qualquer custo. Duas visões, dois caminhos completamente diferentes. De um lado, a ideia de que a paz precisa ser protegida, mesmo que pela força. Do outro, a ideia de que a paz deve ser mantida, independentemente das circunstâncias. Mas quando essas visões se chocam, surge uma tensão que vai além da política. Uma tensão moral, uma tensão histórica, uma tensão que levanta perguntas difíceis. Porque enquanto líderes discutem guerra, existe uma outra batalha acontecendo. Uma batalha silenciosa, pouco noticiada, quase invisível. A perseguição aos cristãos. Centenas de milhões de cristãos vivem hoje sob algum tipo de perseguição. Quase 300 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, vivendo sob pressão, sob vigilância, sob ameaça constante. Uma realidade que raramente ocupa manchetes, que dificilmente gera comoção global, que quase nunca provoca discursos firmes das grandes instituições. No Irã, seguir a fé cristã pode significar viver escondido, igrejas clandestinas, reuniões secretas, encontros marcados pelo medo. Convertidos são vistos como traidores, a vigilância é constante e a punição pode ser severa. Na China, a fé precisa se curvar ao Estado. Igrejas são monitoradas, pastores são pressionados, mensagens são controladas. A Bíblia não é apenas lida, ela é adaptada. O governo define os limites da religião, define o que pode ser pregado, define até onde a fé pode ir. Na Nigéria, a perseguição assume uma forma ainda mais brutal. Não é silêncio, é violência direta. Ataques a vilarejos cristãos, execuções, sequestros, igrejas destruídas, famílias inteiras apagadas da história. O medo deixa de ser uma possibilidade e se torna rotina. Coreia do Norte, Irã, Nigéria, China e países de maioria islâmica. E tantos outros lugares onde ser cristão não é apenas uma escolha espiritual,
é um risco diário. E diante dessa realidade, o silêncio chama a atenção. O silêncio incomoda. O silêncio levanta dúvidas. Porque quando guerras surgem, o Vaticano se posiciona. Quando conflitos aumentam, o Vaticano fala. Quando há vítimas, há discursos, há declarações, há presença. Mas quando cristãos são perseguidos, quando igrejas são destruídas, quando famílias são dizimadas, a intensidade parece diminuir. A força parece menor. A presença parece mais distante. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por quê? Em meio a esse cenário, um episódio recente chama a atenção e intensifica ainda mais o debate. Donald Trump publica uma imagem nas redes sociais. Uma imagem que rapidamente se espalha pelo mundo. Nela, ele aparece com vestes brancas e vermelhas, com a mão estendida sobre a cabeça de um homem, em um gesto que lembra oração, que lembra cura, que lembra, para muitos, a própria figura de Jesus. A repercussão é imediata. Críticas surgem, apoios aparecem. A imagem divide opiniões. Para alguns, uma representação simbólica. Para outros, um exagero. Para outros ainda, uma mensagem intencional em meio a um cenário de tensão global. Diante da repercussão, Trump responde. Afirma que não se trata de uma representação religiosa. Diz que a imagem simboliza um médico, alguém que cura, alguém que ajuda. Mas o impacto já havia sido causado. Porque em tempos de crise, imagens falam mais do que palavras. E cada gesto se transforma em símbolo. Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor, making people better, and I do make people better. I make people a lot better. Mas para entender esse momento, é preciso olhar para trás. Houve um tempo em que Roma não pregava apenas a paz. Roma convocava guerras. As cruzadas marcaram esse período. Guerras santas, convocadas pela Igreja, com um objetivo claro: conter o avanço islâmico, retomar territórios, proteger peregrinos, defender a fé cristã. Para aqueles que viveram aquele tempo, não se tratava de conquista, mas de defesa. Defesa da fé. Defesa de um modo de vida. Defesa de uma civilização que se sentia ameaçada. E sem essas guerras, muitos acreditam que a história do Ocidente teria seguido um caminho completamente diferente. Mas o tempo passou e Roma mudou. Mudou seu discurso, mudou sua postura, mudou sua forma de se posicionar diante dos conflitos. Hoje, a guerra é rejeitada de forma absoluta, sem distinções, sem exceções, sem espaço para debate. E isso levanta uma dúvida inevitável. Essa mudança é uma evolução moral ou uma contradição histórica? Enquanto isso, o mundo continua em transformação. O islamismo cresce em diversas regiões. A imigração altera o equilíbrio cultural de países inteiros. Ideologias políticas ganham força. O comunismo e o socialismo voltam ao centro de debates globais. E o cristianismo, em muitos lugares, recua. Perde espaço. Perde influência. Perde presença. Diante desse cenário, o Ocidente enfrenta um dilema: agir ou observar? Resistir ou se adaptar? Se defender ou recuar? A crise entre Washington e o Vaticano revela muito mais do que uma discordância política. Ela expõe uma divisão profunda entre ação e omissão, entre discurso e realidade, entre aquilo que se condena e aquilo que se ignora. Enquanto alguns clamam por paz, outros vivem sob perseguição. Enquanto alguns rejeitam qualquer tipo de guerra, outros enfrentam a violência todos os dias, simplesmente por causa da sua fé.
E no meio de tudo isso, uma pergunta permanece: quem está sendo defendido e quem está sendo esquecido? Mas essa história não termina por aqui. Essa análise continua. Você vai entender o que realmente está acontecendo no mundo: o crescimento do islamismo, o avanço de ideologias como o comunismo e o socialismo, e como tudo isso afeta diretamente a vida dos cristãos ocidentais. Em O Fim da Era Cristã, em breve aqui na TCN. Mas enquanto não temos a estreia deste grande documentário, nós continuaremos aqui, analisando tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Aqui no Está Escrito.